hoje, com muita alegria, recebemos aqui nas nossas entrevistas do Memórias da Cultura e do Esporte de Brasília, esse músico fantástico, maestro e um grande agitador cultural, uma personagem fundamental na cultura de Brasília, nosso querido Rênio Quintas. Rênio, vamos começar sempre pelo começo, né? Sim. Queria saber como é que você chegou em Brasília, quais foram os seus primeiros passos aqui na cena cultural da cidade. Você não é candango, claro, né? Não. Mas conta um pouco esse Bom, começo da sua vida em Quero Brasília. agradecer primeiro esse convite, fiquei muito honrado de estar aqui dando meu depoimento, essa cidade que aprendi a amar, né? E estou aqui, fiz questão de ficar por aqui, os meus amigos todos partiram para o Eixão, Rio-São Paulo, me convidando sempre, fazendo o Canto da Sereia, e eu sempre resisti heroicamente, porque eu quero fazer daqui um polo cultural, uma cidade que seja respeitada como capital do Brasil e um polo de radiação cultural. Eu tive o privilégio de chegar aqui dia 21 de abril de 1960, para a inauguração da cidade, moleque, 5 anos, né? Tem aquela memória infantil, aquela confusão, os redemoinhos que o pessoal chamava de lacerdinha. E levantava cachorro e gato. E me diverti muito aqui, para um garoto de 5 anos, isso aqui era um playground maravilhoso. Andei por essa cidade toda, ainda matagal, né? Toda cercada de... No centro era barro, em volta era mato. Então, foi sempre uma festa, assim, uma alegria na minha infância. E as primeiras descobertas na adolescência, resolvi começar a fazer canções, né? Aquela coisa assim, me veio a veia poética, descobri que isso agradava as meninas, né? Então, meti a mão numa viola e numa composição e comecei a compor, participar de festivais, e a partir daí você vai criando a descoberta, né, da sua relação como cidadão. Descobri a ditadura na década de 70, no dia que a gente comemorou o Brasil e Romênia. A gente estava na rua, todo mundo gritando, né, celebrando. Saem os catarinos de trás dos edifícios lá, desce a borracha em todo mundo sem piedade. Pá, e a gente correndo, por que a gente está apanhando, pô? Cara, isso aqui é uma ditadura, mas como assim? Pô? Nós estamos celebrando o Brasil e Romênia e tal. Celebrando nada, seus comunistas. E o cara 2 metros de altura atrás de mim com aquele cacetete. Vão apanhar e tal, uma coisa horrorosa ali. Eu descobri a ditadura. Estávamos na ditadura. E a partir daí comecei ao perceber isso, naturalmente eu fui tentar entender o que estava acontecendo. E a partir da procura do entendimento, acabei virando avião de algumas organizações, que eu era um moleque. Então transferi documentos pela Val Palmares, todo mundo que tinha alguma coisa que precisava de levar um documento, lá estava eu. A Tereza Cruvinel também fez algumas ações comigo, a gente estava no ônibus ali no Cruzeiro, ia chegar lá aquelas coisas, né? Aquele momento. E a partir daí comecei a me relacionar com a cidade culturalmente, fiz o primeiro comício da Ceilândia do PT, toquei uma música chamada As Casas do BNH, que é uma letra que eu fiz assim, as casas do BNH, esse meu povo coitado não tem nem telhado onde morar. E aí, um cara muito bem apessoado, de terno e gravata, chegou para mim, essa música aí, meu irmão, você pode me dar essa letra? É sua? Eu falei, não, meu irmão, isso aqui é domínio público. É o povo que está cantando isso, eu como cantor popular estou só repetindo aqui, o cara queria me enquadrar, velho. Então, a partir daí, eu comecei a entender essa coisa da resistência, e junto com isso foi os festivais acontecendo, eu ganhei alguns, né? Você participou, não sei se foi nessa época ou se foi antes, acho que foi antes, de um festival famoso, acho que foi do CEUB, que o Fagner ganhou com aquela Mucuripe, né? Coisa linda aquilo. Eu fiz um samba chamado Não Teve Nem Papo. Um samba, eu tinha 15 anos de idade. E eu vi aquela música maravilhosa, e os festivais eram todos fantásticos, os criadores daquela época, assim, né? Cada vez mais, isso não acabou ainda. O pessoal tem a ilusão, amor, de que os compositores bons acabaram. Isso não existe. Os compositores maravilhosos estão aí, o que acabou foi a mídia, o espaço que celebra só o que não, o transitório e o fácil de vender.
né? Então, É assim, a pressão do mercado. É a pressão né? do mercado. Deus do Nossos mercado, compositores né? estão maravilhosos, cada vez músicas mais lindas que eu tenho o privilégio de ouvir nas minhas incursões aí pelo Brasil afora, com a independente, com a música independente. Então, isso era uma ponta que as gravadoras destruíram, né? Que para nós o festival era um modelo que existia num contexto, né, de lealdade e de busca realmente da melhor expressão do momento, uma crônica daquele tempo. E as gravadoras viram nisso um grande nicho de ganhar dinheiro. Começaram a comprar júri, começaram a botar os caras que eles queriam, passar por cima de decisão de jurado, e todo mundo foi vendo que era fake, né? O cara que ganhou o festival explodia no ano seguinte, depois murchava, porque não É tinha. parecido com esses programas hoje. Exatamente. Então ali tipo começou. The Voice Quem e tal, destruiu, assim como a própria gravadora, com o meu próprio rabo, destruindo o mercado de discos, comprando o jabá, o famoso jabá, que compra que espaço isso já é mais antigo, nas rádios e tal. Mas isso esse vinha de Festival antes. do Ciúme, então, fala um pouco. Aí Bom, aí o você, Festival do 15 Ciúme, anos, e aí 15 o anos, Fagner quer dizer, ganha como Mucuripe, que é como uma Curipe. obra-prima. Nossa, eu fico arrepiado até hoje, porque todo mundo chorou, sabe? Assim, a beleza daquela letra, e assim, era uma coisa emocionante demais para aquele momento que a gente está vivendo, naquele contexto, né, o começo de uma violência que se cometia contra o povo brasileiro, e a gente, naquele movimento ali de tentar expressar a beleza, né, de tentar se relacionar com a realidade de uma maneira poética, né. Então foi um momento lindo, e a partir dali eu fiquei viciado em festival, comecei a participar de festival do Brasil inteiro, pô, a gente tinha os festivais, o circuito de festivais de São Paulo, Poços de Caldas, e pô, é uma forma de ganhar dinheiro. Ali eu descobri com 17 anos que podia ganhar grana fazendo música. Falei, pô, isso é uma profissão bacana, e a partir daí comecei a pensar, comecei a estudar na escola de música. Aí Enveredei para o lado, eu falei, pô, eu preciso de um canudo. Meu pai era muito cioso de ter todos os filhos formados. Eu falei, pai, poxa, eu sou músico profissional. Não, poxa, você não vai me dar esse desgosto. Tá bom, então vou arrumar um canudo de músico. E aí você faz a escola de música e faz a UNB, o curso de regência. Honra. E um dos seus professores foi o maestro Cláudio Santoro. Foi, né? cara, Queria que você falasse um pouco sobre a experiência acadêmica, a minha tanto na escola experiência de com o música Santoro como na UNB. Fruto da luta, né? Depois que você entra nessa luta, de tentar fazer a dignidade, tentar fazer com que as coisas aconteçam, eu entrei na UNB já com esse espírito de luta. Então lá eu formei o primeiro diretório da música, a gente ajudou na greve de 78, foi a greve de 77 a grande, a outra foi 79. 79. É. E a gente invadiu o bandejão, rapaz, e nessa época o capitão de mar e guerra, José Carlos Azevedo, era o reitor. E ele resolveu me formar, eu já estava no 4º semestre ainda, são 8 semestres, ele estava no 5º semestre de clarineta, recebo uma carta do reitor. O senhor pode se formar, tá, no final desse semestre. Parabéns, bacharel. Eu falei, não, senhor, mudei fiz dupla opção para composição e regência, e aí tive o privilégio de conhecer Santoro, Emílio Terraça, né, Jorge Antunes, toda aquela turma da inteligência, né, não era que só eram instrumento, da que era o pessoal da época. E o Santoro lutando para poder montar um estúdio de gravação, que hoje em dia se foi concretizado depois que ele saiu, né? E assim, eu aprendi muito com ele, é um cara fantástico, assim, e tinha uma veia de músico popular. O filho dele, o Rafa, né? Eu adoro ele, é um grande amigo meu, já estava crescendo, né? E teve uma grande influência nele, né? Porque ele era músico, percussionista, ele tocava percussão nas orquestras dos cassinos. Né? Não, o Cláudio Santoro. O Santoro. E, assim, então tinha uma formação muito assim, respeitosa, né? E eu estava ali por uma coisa assim do destino. Minha formação era toda da rua, eu era um músico popular que foi formado autodidata. Passei 2 anos na escola de música para aprender a ler e escrever música, para poder passar na prova específica da UNB, que é dificílima. Eu tive que solfejar, tive que aprender a ler partitura, tocar bar, coisa que eu nunca tinha tocado. No bar eu tinha tocado, mas o bar eu não tinha tocado. O bar. Então, isso foi muito importante na minha formação, sabe? Assim, eu estabeleci uma relação com a música
muito respeitosa, porque eu fui compreendendo o tamanho desse universo, como ele é fantástico, como a humanidade pode ali trilhar um caminho, e isso fazendo um paralelo à cultura, como a cultura é uma ferramenta de desenvolvimento humano e econômico, porque a partir do movimento de você estabelecer uma relação sadia e digna com a inteligência e o conhecimento, você estabelece uma relação econômica, porque você tem um mercado e você vai oferecer os produtos culturais que você tem. Então, ali eu descobri a beleza da cultura como um instrumento de desenvolvimento. E aí, a partir daí eu peguei uma luta muito forte para estabelecer políticas públicas de cultura, porque eu tenho certeza que ela é uma ferramenta que vai salvar a humanidade. Mas antes da gente falar nisso, você falou aí do Bach, né? E do bar. Então vamos sair da academia e vamos para o bar. Vamos. Você também teve uma experiência que ficou muito famosa no Brasil, que foi o Bar Cafofo. Foi. Que se transformou num polo cultural. Eu queria que você contasse um pouco essa história do Cafofo, cara, essa história... as pessoas que circulavam por lá. Acho que dali depois saiu o Cabeças, acho que saiu tudo Cabeça. Assim, porque acontece o seguinte, o lugar onde as pessoas circulavam em Brasília era o Beirute. E o Beirute tinha uma veia opressiva, não deixava músico tocar. Cansei de ver o Liga-Tripa ser expulso. A pontapés, deram um chute no violão do Bock. E, em um determinado momento, coisas mágicas de Brasília. Estávamos nessa sessão aí, tortura do capitão de lugar, que tirou todo mundo da UNB, estava proibido qualquer manifestação, qualquer ensaio, e a gente ficou, e agora onde é que nós vamos ensaiar? A gente ensaiava no SG4, no departamento de música, a gente já estava integrado, eu era do movimento secundarista, apesar de estudar no Objetivo, a gente fazia parte do movimento secundarista universal lá, no Instituto da Cidade. E, poxa, onde é que nós vamos ensaiar? Acabou o lugar de ensaiar no Distrito Federal, não tem lugar. E os lugares a gente tinha grana para pagar, né? Todo mundo estudante, o dinheirinho que entrava de festival era para pagar a nossa cervejinha, né? E pagar umas continhas e tudo. E aí, estávamos conversando ali no Bar do Poeta, que fica em frente ao UNB, e tomando uma cachaçinha lá, que ele adorava, tinha uma coleção de cachaça. Famoso Gurgel, cozinheiro de mão cheia. De mão cheia. E aí chegou esse cara assim, estou ouvindo vocês conversando aí, será que vocês podem dar uma chegadinha aqui comigo? Eu tenho um lugar aqui em cima. Eu falei, claro, vamos lá. Eu e Éder, que era o sócio do bar comigo, virou sócio. A intenção era um lugar para ensaiar. O cara abriu a loja, um bar todo estruturado, com balcão, com bebida, com 25 caixas de cerveja. Ó, vem aqui. Aí mostrou a gente assim, tinha um porão cheio de catrelagem, cheio de coisa velha. Olha, se vocês quiserem, esse lugar aqui é um lugar que eu posso dispor para vocês ensaiarem. Vocês acham legal? Eu falei, pô, Éder, olha isso, rapaz. Mas é claro que eu quero, meu irmão. Vocês só vão ter que limpar, né? Tem que dar. Eu falei, aí vale a força da juventude. A força de... Bora, galera! Todo mundo entrou no mutirão, tiramos, lavamos, limpamos, enxugamos, raspamos, aproveitamos, consertamos mesa. Ó, você aproveita e conserta umas mesas para já ficar embaixo. Porque aí vocês vão ensaiar e de repente vocês vão tocar, vocês vão botar um pessoal para vir aqui. E assim foi. Quando terminamos de fazer toda a reforma lá de baixo, o cara chega para a gente, o bar dele estava fechado. Aí eu falei, pô, você não vai abrir o seu bar não, cara? Porque eu tô achando estranho, né, esse bar fechado aqui. Não, meu amigo, é o seguinte, minha mulher foi embora, a casa da mãe dela, brigamos, e eu preciso ir atrás dela. Tá aqui a chave, o bar é de vocês. Que isso, bicho? A gente não tem dinheiro não, rapaz. Aqui eu tô falando de dinheiro. Dinheiro você vai fazer o seguinte, ó, você vai pegar. Primeiro, você tem conta no banco, eu tinha tido um emprego de fiscal de tráfego da TCB e abri aquela continha de salário, né? Era a única coisa que eu tinha de cheque. Nessa época eu devia ter uns 20 anos, 21 anos. Ó, você pega o cheque que você tiver, faz um borrachudo, pega essas 25 caixas de cerveja aqui, entrega o borrachão pro cara da Brahma, ele vem, entrega essa cerveja para você, você vende ela toda no final de semana, vai sempre sobrar um dinheirinho. Desse dinheirinho você tira 100 unidades da nossa moeda e manda para essa conta aqui, ó. E me deu a conta e tchau, fui. E foi embora. E a partir daí, cara, a gente transformou aquilo ali num polo cultural, porque aí, paralelo a isso, a gente estava
fazendo um movimento chamado Cuca, que era um movimento que andando pela administração cultural, que eu era o presidente, a Maria do Rosário era vice, o Ézio Pires era assessor de imprensa, o Vladimir Carvalho era da seção de cinema, só tinha notáveis no Cuca. E o Cuca passou a ser a sede, o Cafofo, o porão do Cafofo. Então nós tínhamos núcleo de literatura, núcleo de música, núcleo de cinema, núcleo de jornalismo, tinha o Navegos, do Josué Benites, tinha um jornal chamado Cuca, que era um jornalzão, grande, assim, que a gente rodava assim, subliminarmente ali, subrepeticiamente no Correio Brasiliense, né, porque o jornal altamente conservador, mas a gente rodava lá por questão do Oliveira Bastos, né? Oliveira Bastos sempre apoiava. Fazia sempre aquele apoio, né, para a gente. E fizemos centenas de coisas, fizemos concertos de música, e a partir daí o Cabeças começou. Surgiu também o Cabeças. Surgiu a partir do movimento ali, um grande movimento, né, cultural, e construímos essa história. Quer dizer, o bacana é você ver que a história caminha junto. Tinha a nossa querida Maria Duarte no Sesc. Maria Duarte. Fantástica, ia lá no Cafofo também. Nós íamos até ela, nós fizemos o primeiro festival de rock antes do Cafofo, 77, 76, uma coisa assim, bem das antigas mesmo. E ela foi a grande mentora disso, que ela conseguiu grana. A gente trouxe músicos do Espírito Santo, de Belo Horizonte, e nessa época a gente escrevia carta. Incrível, né? Oi, tudo bem? Eu sou músico aqui em Brasília, quero te chamar para o festival. Ninguém tinha telefone, não tinha celular, não tinha internet. E foi um sucesso, apesar da repressão, a gente tinha que se reunir num lugar fechado, com a luz apagada, todo mundo sentado no chão para não atrair a atenção dos caras. E no dia, tudo de boca a boca. No dia do evento, chega, monta tudo, acontece, chegando a polícia, desmonta tudo. É assim, fomos construindo essa história, e essa coisa da ditadura, ela cria uma fortaleza na sociedade, que é uma coisa impressionante. Quer dizer, a sociedade, ela se uniu porque percebeu a maldade que tinha ali, toda a iniquidade da censura, toda a falta de liberdade da gente, toda a falta de políticas públicas, toda a falta de atenção, a falta de carinho, a violência, né, a tortura, tudo que a gente assistiu estava no corpo do povo brasileiro. Então houve uma grande união. Assim. As pessoas, até que hoje nós enfrentamos uma situação muito grave, que é a lei do silêncio, na época nós já tínhamos esse problema com o Cafofo. Teve um rapaz que veio conversar comigo, olha, poxa, eu adoro vocês, são maravilhosos, a sociedade inteira junto. Eu adoro aquele barulho às 3 horas da manhã, pô, mas minha mãe está doente. Será que vocês tinham um jeito para dar nisso? Eu falei, claro, enchemos o Cafofo de caixa de ovo. E quando nós botamos lá, o Arthur, que era o dono do Chorão, o Arthurzinho, foi conhecer o Cafofo. E o Cafofo passou a ser assim o Beruti do B, chamava o Cafofo de Chorão, Beruti do... Chorão. Aí ele foi lá, eu estou precisando de criar um bar igual o seu e tal. Eu falei, pô, que legal, como é que vai ser o nome? Vai ser Chorão o nome dele. Falei, pô, que nome lindo. E ali fez história, o Chorão, saiu o pacotão, aí, saía dali. Porque tinha uma loja de turistas chamada Costa Verde, perto do Chorão, você lembra disso? Ficava na frente. Ficava na frente, assim. E eu achava aquilo fantástico. Fui lá ver, eu falei, pô, isso aqui você já está com prenúncio de sucesso, Arthur. E o Rênio, a partir do Cafofo, fala um pouco mais sobre o Cabeças. O concerto Cabeças também foi o concerto Cabeças foi um divisor. Criou raiz na cidade, o que aconteceu com o Cabeças? E teve Renato Russo, Cássia Eller. Tudo. O interessante é que o Renato Russo nunca tocou no Cabeça. Não. Houve, assim, uma ingresia do Neio Lúcio. O Neio Lúcio é um grande ativista, né? Um artista plástico também. E ele teve essa ideia, idealizou isso, ele tinha uma galeria de pinturas ali, um pessoal alternativo, aquela coisa, uma lojinha assim de uma coisa só, de uma porta só. E dali uma febre, né? A juventude, a energia, assim, a força de vencer a ditadura. E todos nós envolvidos naquilo, e ele criou um ambiente assim, de música. Ele começou a fazer concertos musicais no gramado, nos domingos, em frente à loja, porque tinha amigos músicos. Não tinha nenhuma intenção de profissionalizar, nem de fazer festival. Era um encontro musical, enquanto estavam ali pintando, os amigos faziam som. Então, a partir dali, foi crescendo. Quando passou uns 2 anos daquele evento ali qual era a quadra, cara? 109, não, era 110. 110, acho. 110 Sul. 110, 108. Ele conseguiu um patrocínio do BRB e levou
o Cabeças para o Parque da Cidade, uma rampa acústica maravilhosa que tinha lá, que um ex-governador aí, tragicamente, cobriu e acabou com a rampa acústica. De acústica ela não passou a ter nada. E aí, mas até os anos que ficamos lá, a gente conseguia botar 10 mil pessoas, não tinha mídia, todos de Brasília, né? Todos ganhando um cachê, que era uma coisa assim inédita, porque a gente, na nossa busca de políticas públicas, é até engraçado que depois que enquanto eu era aluno do Santoro lá na UNB, ele, ao mesmo tempo, na rua, eu combatia a exclusividade que a Orquestra Sinfônica tinha de receber verbas. Eu recebia tudo, não sobrava nada para a gente fazer música popular, para fazer festivais. Tudo para a orquestra, porque era pouco. O governo nunca deu bola para a cultura, né? Nós somos um patinho feio mesmo de qualquer orçamento, de qualquer... Até hoje somos, mas está melhorando, né? Vamos combinar que está melhorando. Devagarzinho, tá melhorando. Pô, quem não tinha nada, hoje nós temos uma lei orgânica da cultura. Nós temos um sistema nacional de problemas, cultura. Ele cumpre o papel. Ele cumpre o papel. Tem problemas, tem, mas é fundamental. A Miroski, por exemplo, que foi criada, né? Claro, um marco regulatório, onde você avanço. estabelece uma relação, inclusive das emendas parlamentares, republicanamente utilizadas. Quer dizer, uma forma de você ter uma relação com as coisas, o fomento público, de maneira organizada e com critérios e transparência, e não dependendo dos amigos do rei. Tudo isso foi uma construção dessa luta, na busca dessa alforria, né, do povo, porque eu falo assim, amor, o povo brasileiro, com todo esse sofrimento, com tudo isso que lhe é impingido, com toda essa falta de amor dos governos, essa falta de carinho, falta de segurança, falta de saneamento, falta tudo. Cria essas coisas maravilhosas que a gente ouve no rádio, cria esses monumentos, essas pinturas, cria toda a nossa cultura brasileira que é reconhecida e amada no mundo inteiro. Você imagina esse povo dono disso, de toda essa criatividade, com políticas públicas assertivas e afirmativas, estabelecendo uma relação republicana e de amor. E, poxa, é uma revolução agora, que a gente pode fazer. Você citou aí, no tempo lá do Cafofo, a questão da lei do silêncio. Sim. Né? Que é uma coisa que vem se aprofundando nos últimos anos. Né? Por exemplo, nós lá na Aruc, não sei se você sabe, estamos enfrentando um problema gravíssimo, que é um processo movido por um morador, exatamente, um jovem advogado, né, que entrou na justiça contra a Aruc com base na lei do silêncio, exigindo que não se faça emissão sonora acima de 50 decibéis. Aqui nós 50 decibéis não dá nem para cantar parabéns para você. Nós somos criminosos ambientais, se for botar o decibelímetro. Na primeira instância foi dada uma liminar, nós recorremos, na segunda instância ele ganhou. O juiz relator não deu o agravo de instrumento e agora está para ser julgado no pleno, o que permite qualquer violação dessa liminar é uma multa de R$10 mil. Nossa, né? Isso quebra qualquer instituto cultural. Uma entidade como a Aruc, né, que tem 60 anos, que é patrimônio cultural, quer dizer, é claro que viola a lei do silêncio, viola, mas isso incomoda uma pessoa a ponto dela entrar na justiça para calar uma entidade do tamanho da Aruc? Falar, amor. Porque, por exemplo, né, a gente não é um bar que tem música todo dia até 4 da manhã. Você quando ensaia a bateria, você ensaia até 10 horas da noite, 2, 3 vezes por semana. No carnaval tem um movimento maior, tem uma vez por mês tem um show que vai... Agora, né, então, o que a gente pode fazer? E essa lei de silêncio está defasada, ela é totalmente irreal. O que eu quero dizer para você... E ela exigia uma readequação que não foi feita. Né? Como é que é essa questão, essa luta do movimento cultural, você que é uma das lideranças da cultura de Brasília, contra a lei do silêncio? Durante 2 anos inteiros, nós fechamos rua, nós fechamos ali a Rua 8, nós fizemos manifestações na frente do IBRAM, manifestação na frente do Buriti, levando músico, levando trio elétrico, levando tudo, demonstrando que essa lei é um dos maiores absurdos que uma cidade pode enfrentar. A capital do Brasil hoje é uma capital manietada, sitiada e calada por uma lei inexequível,
A lei é impossível de ser alcançada. Um violão, ele emite um acorde, ele emite 70 dB com um acorde sem ser fortíssimo. Um piano, você toca um piano fortíssimo, você tem 120 dB. Agora, qual é a grande questão que isso eu falei em dezenas de audiências públicas que a gente... Você pode comparar os 120 dB de uma britadeira a 120 dB de uma orquestra sinfônica, apresentando beleza? Você pode transferir automaticamente a ARUC, a Escola de Samba da ARUC, a campeã gloriosa Escola de Samba de Brasília, a um trator? E aí eu te pergunto, alguém interrompeu os ônibus que passam no eixão a mais de 120 dB, os caminhões de lixo que passam todas as madrugadas acordando toda a população? Então, assim, é uma criminalização, é uma prova da elitização e gentrificação da nossa cidade. Até porque o limite de 50 dB é Não, totalmente irreal. É irreal. Se você coloca... Eu estou te falando aqui, eu vi a polícia chegando com um trio de choro, cara. Uma flauta, um cavaquinho e um contrabaixo. A polícia chegou. Esteja preso, amigo. Como assim, meu irmão? Você está violando a lei de silêncio? Como? Cavaquinho, um cavaquinho e um contrabaixo? Não pode. Cara, aqui, ó, nós estamos medindo aqui, meu irmão, mas não é... Você acha que isso... Aí os caras lá na audiência falam, por que vocês vão transformar Brasília numa cidade doente? Doente ela já está, meu amigo. É verdade. A doença está nesse movimento de vocês, de uma elite que vestiu um pijama, entendeu? Se aposentou e não consegue mais conviver. Agora nós temos que sem contar, né, de convivência. que muitas vezes a medição não é feita na casa do reclamante. Não, é feita na porta da caixa de som. Aí, quer dizer, ali é uma coisa, se você for medir na minha casa, que fica 100 metros, é menor, mas mesmo assim, pega. Esse é um dos grandes desafios, da né? civilidade, da inteligência e da nossa cultura. Vencer não é acabar, é reformar. Sim, é fazer uma lei tem direitos. As pessoas querem dormir. Claro. A gente sabe que tem maluco que bota as caixas de som desrespeito, voltadas para os apartamentos para maltratar. Mas não pode ser uma... Mas não pode ser uma violência dessa. Olha, uma... nós estamos sendo os músicos, eu sou um músico profissional há 50 anos. Estou sendo cerceado no meu direito de trabalhar. É um cerceador de trabalho, ele é eliminador de... E aí sai da música e passa para o cumim, para o garçom, passa para as famílias dos cozinheiros, para toda uma cadeia econômica que é profundamente atingida com uma lei gentrificadora e absurda dessa. Essa é uma lei inexequível que a inteligência de Brasília tem que vencer, tem que reformar e fazer uma lei da convivência, amor. Não é lei do silêncio, é lei da convivência. Bom, infelizmente, Reino, o nosso tempo está esgotado e com esse desabafo e esse desafio, né, a gente encerra esse nosso bate-papo. Queria te agradecer mais uma vez e esperar que a gente consiga consolidar cada vez mais a cultura na nossa cidade. Muito obrigado. Eu que agradeço.